Sou mestre neurologista há 15 anos, tenho o título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, tenho o RQE, que é o Registro pelo CRM de São Paulo. Sou doutor em Medicina e Ciências pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e sou formado pela Universidade Federal do Maranhão com residência em Neurologia pelo Servidor do Estado. Agora você que participou, tem algumas perguntas que podem responder a dúvida de você que também não participou, certo? Então, José Rafael de Palmares, Pernambuco, existe uma causa neurológica clara para a depressão? Clara não. Na verdade, a causa neurológica existe, porque ela ocorre no cérebro. Certo. Mas a gente sabe que existe deficiência de algumas sinapses e de alguns neurotransmissores. E provavelmente também existe hipofuncionamento, ou seja, funcionamento diminuído de algumas áreas corticais, especialmente uma área chamada córtex límbico, que fica lá dentro do cérebro e que cuida das emoções. Aline Coutinho de São Paulo pergunta: o que fazer quando a pessoa não identifica o motivo que possa ter ocasionado a depressão? Nem sempre é possível identificar. Nesses casos, o ideal é terapia. Terapia com psicólogo ou psiquiatra. Eu prefiro psiquiatra nesse caso. Terapia para que você possa chegar no cerne do negócio. Às vezes existe um cerne, às vezes não existe. Às vezes não existe uma causa clara para a depressão. E às vezes há uma causa em algum lugar que você fez alguma associação no subconsciente e acabou evoluindo com um quadro desses. Guilherme Franzoni de São Paulo pergunta: por que as pessoas tão jovens, né? Guilherme Franzoni, né? Atualidade. Tudo bem, Guilherme? Vem sendo diagnosticada com depressão. E uma outra pergunta dele também: você acha que a depressão, acho que até respondeu, você acha que a depressão tem vínculo psicossomático e hereditário? Bem, em primeiro lugar, por que as pessoas estão sendo diagnosticadas com mais frequência? Em primeiro lugar, Guilherme, a melhora do diagnóstico. A gente hoje tem escalas e tem meios de dizer se um paciente tem depressão ou não. Antigamente a depressão era tratada como um tabu, hoje é tratada como uma doença. Então, consequentemente, aumentou o número de deprimidos justamente por causa do diagnóstico. Mas também, provavelmente, a era digital vai aumentar o número de deprimidos também, por aquilo que eu falei, que é a falta da interação social entre as pessoas, que é necessário. Às vezes você fica no computador jogando o dia inteiro, quando na verdade você queria estar comendo um bolo com café com um amigo. Mas você não sabe disso? Não sei. Às vezes o seu eu quer isso, mas você se sente compelido a fazer alguma coisa, a jogar por vários motivos, porque também existe aquele vício que a gente acaba tendo em jogos de computador. Então, você acorda já pensando no jogo, você dorme pensando no jogo amanhã, e esses jogos hoje em dia, interativos, na verdade você não está interagindo, né? Você está matando gente na tela, tem outro cara lá do outro lado do mundo matando gente também, e amanhã você vai acordar, porque você tem que fazer mais coisa daquela, mas você não está interagindo, você está simplesmente interagindo com o computador, está interagindo com a câmera, e não com uma pessoa verdadeira conversando com você. Eu acho que, em parte, a depressão pode ter a ver com esta falta de interação social. Agora, psicossomático pode haver. Hereditário? Provavelmente sim. Existem casos hereditários de depressão e às vezes não tem. Às vezes a gente pergunta assim: poxa, essa pessoa é tão feliz, o casamento é tão bom, ele tem tanto dinheiro, ele viaja todo ano, por que ele está deprimido? Não, olha, sinceramente, isso é o tipo de pergunta que não se deve fazer. Que a depressão acomete qualquer um e cada um tem seus motivos, cada um tem suas razões. Cada pessoa sabe o que se passa dentro dela, sim, ou quer saber o que se passa dentro. E o que você tem que ter para o paciente depressivo: respeito. Respeito. Entender a pessoa. Colocar-se, a empatia. Colocar-se no lugar dela e ver a vida dela como é. E ver como ela está sofrendo. O melhor conselho que eu poderia dar para o paciente depressivo é: procure ajuda. Isso tem saída. Explicado aí sobre depressão, a gente vai agora para o Alzheimer. Entende mais do que eu, que é uma doença que provoca deterioração da função cerebrais, como perda de memória, e da linguagem. Que recomendação eu tenho pós-diagnóstico, doutor? Bem, o diagnóstico de Alzheimer está cada vez mais frequente porque as pessoas estão envelhecendo mais.
Só que as pessoas não estão envelhecendo com saúde. As pessoas estão envelhecendo com diabetes, com hipertensão arterial, obesas, fumando, bebendo, sem interação social e sem ler, e sem atividade física. Então tem muitas pessoas hoje em dia que chegam até os 80 anos, mas desde os 40, desde os 30 tiveram uma vida desregrada. Essas pessoas têm risco de ter doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é uma degeneração que acontece no cérebro idoso, mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Ou seja, ela pode acontecer em jovens? Pode, mas é raro. Responde por menos de 5% e, em geral, são as doenças de Alzheimer genéticas. A maior parte se desenvolve depois dos 50 anos. Fatores de risco como diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo são muito evidentes e são muito bem controláveis. Agora, o que eu posso fazer depois do diagnóstico? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu marido, minha esposa está com doença de Alzheimer. O que eu faço? Primeira coisa, ouça o seu médico. Vá nas consultas. Não deixe de faltar, não falte às consultas. Não deixe de ir às consultas. Cada consulta o paciente pode ter uma queixa diferente. Às vezes é uma queixa de memória que piora. Às vezes é um comportamento mais agressivo. Às vezes é uma alteração de sono. Não deixe de ir ao médico. Segundo lugar, tome as medicações que seu médico sugerir. Mesmo se você tiver que discutir doses, tome as medicações e não pare as medicações. Está acabando o remédio? Ligue para o seu médico, marque uma consulta, vá pegar a receita. É necessário. Terceiro ponto. Seu marido, seu pai, sua mãe, sua esposa estão com Alzheimer, eles vão ser repetitivos. Eles vão fazer coisas que eles não faziam antes. Eles vão esquecer coisas. E eles vão ter comportamentos muitas vezes não lógicos. Nunca brigue com eles. Nunca discuta. Não seja agressivo. A agressividade sua vai resultar em agressividade do paciente. Muito cuidado, seja sempre compreensivo. E se o paciente ficar agressivo, tente abraçá-lo. Tente mostrar amor, carinho e compreensão. E nunca, de maneira nenhuma, revide. O paciente não sabe que está sendo agressivo. Eu te garanto, ele não faz isso por birra. Ele faz isso por doença. Forte, né, gente? Então, cuidado é o básico aí para você começar a tratar isso. Eu sugiro aos que têm a dúvida com relação ao Alzheimer, ver 3 filmes. A Dama de Ferro, com a grande Meryl Streep. Iris, com a... esqueci o nome dela agora, olha só. Esqueci o nome, uma atriz inglesa, muito boa, que fez 007 recentemente. E Para Sempre Alice. Sugiro ver esses 3 filmes. O Para Sempre Alice é mais interessante, porque conta a história de uma neurocientista com 50 anos de idade diagnosticada com Alzheimer. Acho muito interessante você ver. É você mesmo. Arranca uma história, né? Alzheimer é a única doença capaz de arrancar você de si próprio. Uma pergunta aqui da Ana Paula Costa, que é jornalista lá de BH. Opa! Ela pergunta assim, doutor: como não confundir um esquecimento normal com a característica de um Alzheimer? Boa! Por que ela pergunta isso? Ela tem uma familiar, já, uma idade avançada, que ela mencionou o seguinte: ela vai lá, liga o fogão, e esquece que ligou o fogão. E aí alguém vai lá, socorre e desliga o fogão. E várias vezes isso aconteceu, se repetiu. Então, como não confundir um esquecimento normal com a característica do Alzheimer? Vamos lá, o esquecimento normal, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Eu esqueço, ele esquece. Tem um rapaz aqui na frente também esquece. Todo mundo esquece. Só que os meus esquecimentos são ocasionais, pioram quando eu estou com sono, pioram quando eu bebo, piora quando eu estou nervoso ou quando eu não presto atenção em alguma coisa. Então, isso vai acontecer com você. Se você não dorme, se você não relaxa, se você tem um sono todo cortado, se você tem a apneia do sono, ronca à noite e fica com sonolência durante o dia, se você não exercita a sua memória, se você bebe muito, não é meu caso, você bebe muito, se você não pratica atividade física, se você teve uma lesão cerebral, você vai esquecer. Mesmo pessoas normais esquecem. Agora, qual é a diferença do esquecimento normal para o esquecimento do Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, ela progride com o tempo. Então, o Alzheimer começa com perda de memória. Essa perda de memória, ela, ao invés de ser pontual, ocorrer de vez em quando e em situações específicas, ela ocorre todo dia, a toda hora e está progredindo.
Então, essa é a perda de memória da doença de Alzheimer. Começa a progredir. E acontece em qualquer situação. A pessoa chega e fala: doutor, eu só esqueço quando eu estou no trabalho. Em casa eu não esqueço nada. O trabalho te causa estresse. O trabalho te causa desatenção. O trabalho tem alguma coisa que está te dando problema. Então você tem que descobrir o que é. Doutor, eu esqueço toda hora. Tudo. E o marido chega para mim e fala: doutor, ela está esquecendo mesmo. Bem, aí a gente tem que investigar. Quando, na doença de Alzheimer, quando o esquecimento não causa prejuízo de atividade de vida diária, se chama de declínio cognitivo leve. É um pré-Alzheimer. Já é Alzheimer. E já tem que ser tratado como. Agora, quando o esquecimento já causa prejuízo em esferas da vida cotidiana, quer seja no mercado, no banco, no trabalho, na escola, em casa ou para autocuidado, aí você já tem um quadro demencial. E a demência primária mais comum do mundo é a doença de Alzheimer. Forte, hein? O Dalbert Dutra está de Patos de Minas também, profissional na saúde. Eu estou indo para Patos, em agosto, vou dar uma aula lá. Aí, Dalbert, ó. Considerando a grande mudança no estilo de vida da população, sobretudo associado ao excesso de rotina que você acabou de mencionar, elevado aos níveis de estresse a que a população vive, como associa o processo de comprometimento da memória? É possível que essa rotina gere futuramente uma população com demência, acabou de mencionar, precoce e outros distúrbios associados à memória? Olha, isso é muito difícil de falar. Na verdade, não é a rotina o causador do problema. O causador do problema é não quebrar a rotina. Você tem uma rotina de trabalho. Todo dia você trabalha. Você vai ter Alzheimer? Na verdade, você vai ter Alzheimer se você não se cuidar. Ou se você viver longe demais. Acima de 80 anos, a chance de você ter Alzheimer vai aumentando progressivamente. Então, algumas pessoas perguntam e falam: doutor, eu estou com 70 anos, tem risco de eu ainda ter Alzheimer? Com certeza. Com certeza. Quanto mais você envelhecer, maior a sua chance. Como eu faço para evitar? Se cuide. Se cuide. Leia bastante. Interação social. Joguinho de computador é bom, mas nas horas certas. Joguinho de computador é ótimo. Aguça a memória, etc., mas nas horas certas. Leia muito. Não beba, ou beba com moderação, se você gosta. Muita moderação. Não fume. Não seja diabético ou trate. Não seja hipertenso ou trate. Não seja obeso e pratique atividade física, ou seja, começo e o final. Hoje em dia as pessoas estão muito ocupadas com o trabalho em ganhar dinheiro e se esquecem do principal, que é viver. Então, pode ser que essa geração, muito preocupada em ganhar dinheiro, ficar milionário antes dos 30, pode ser que desenvolva a doença de Alzheimer ou até mesmo quadro depressivo num futuro não muito distante. Pode ser. Mas por quê? Porque a prioridade é outra. A prioridade sua tem que ser sua saúde e sua cabeça. Você não pode trabalhar para viver. Você não pode viver para trabalhar. Você trabalha para viver. Você trabalha para arranjar o dinheiro para poder ter as suas coisas. Tive. Beleza. Então dá uma parada, descansa, depois volta. Mas, infelizmente, a gente está numa época em que a produtividade, especialmente a digital, tem que ser muito grande, a cobrança individual é muito alta. Isso vai cobrar os seus dividendos no futuro. Artrose, artrite, depressão, Parkinson, Alzheimer, pode ser. Quem sabe? Quem sabe? Isso tudo se resume num ponto só. Você se preocupa tanto em ganhar dinheiro, você se preocupa tanto com sua carreira, você se esquece de si próprio. Então, você tem que ter um tempo para você. Se você, dentro desse mar de afazeres, tiver 1 ou 2 horas para poder fazer uma ginástica, poder fazer um pilates, poder namorar sua esposa, poder ficar com seus filhos, poder namorar seu marido, ou quem seja, ficar com seus filhos, se dedicar, eu sou católico, se dedicar à sua religião, cara, eu acho que aí você está no caminho certo. Que a fé também é importantíssima, né? Na verdade, existe uma grande possibilidade de uma parte de quadros depressivos ser relacionado a talvez a falta de Deus, a falta de Deus. Certo. E existem alguns estudos que sugerem que praticar um culto, ir à missa, uma fé, talvez diminua riscos depressivos. Mas porque ele deposita todo o seu problema numa esperança, né? Não é só isso, né? Não é só isso, mas não sei. Agora o assunto é Parkinson. Como
saber sobre o seu desenvolvimento, doutor? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tal como a doença de Alzheimer. Esse negócio de morte de célula do cérebro realmente acontece. A gente não comenta sobre isso para não ficar meio pesado, mas realmente é uma neurodegeneração. Aqui a neurodegeneração é outra. Não é mais de vias que levam à memória, certo? Apesar de que isso ocorre. Aqui a neurodegeneração são em vias motoras. Então a doença de Parkinson começa precocemente, ela vai começar lá para os 60, 50 anos, numa boa proporção dos pacientes. Ela dura 10 anos sem se manifestar. 10 anos depois ela aparece. Então a doença ela já começou há muito tempo atrás, mas os primeiros sintomas começaram agora. E ela se manifesta com problema motor, lentidão, rigidez articular e alguns pacientes tremor de repouso. Alguns pacientes a gente já descobre que tem quadro de Parkinson pelo rosto, face inexpressiva, ou quando andam não balançam o braço de maneira correta. A doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa de progressão lenta, tal como a doença de Alzheimer. A progressão é em torno de 15, 20 anos, 25 anos. E é a única doença neurodegenerativa que tem tratamento eficaz com medicações, entre elas a levodopa. Como é que a gente sabe que o paciente está evoluindo? Exame. Não exame de ressonância, exame clínico. O paciente percebe, doutor, o tremor piorou, a rigidez piorou, está mais difícil de andar, eu estou começando a cair. São essas questões que a gente pergunta e que definem se o paciente está piorando ou não. A melhor maneira de não piorar é tratamento precoce. Quanto mais cedo você começa o tratamento, provavelmente a doença terá uma evolução melhor. Provavelmente. A gente ainda não sabe disso exatamente. Mas a gente sabe que a falta do tratamento provavelmente leva a uma evolução pior. E o tratamento tem que ser feito com o neurologista, claro. E fisioterapia é a medida mais importante para a doença. Se você tem doença de Parkinson e não faz fisioterapia, existe uma chance muito grande de você evoluir, talvez, da maneira esperada. Agora, se você fizer fisioterapia, pode ser que talvez você consiga retardar um pouco a evolução do problema. Ou seja, não tem uma cura clara. Cura não há para nenhuma doença neurodegenerativa, infelizmente. Mas há tratamento. Tratamento que mantém o paciente bem por vários anos, inclusive décadas. Doutor Flávio, muito obrigado por ter participado Eu que agradeço. Do Nada Combinado TV. Você que mandou pergunta, você que acompanha, também pode acompanhar o Dr. Flávio no Instagram, Facebook, e vai ter muito mais informações do que essa. Porque faz pergunta lá. Pode fazer pergunta lá, ele responde. Ocasionalmente eu respondo. Sim, e ele também mostra algumas consultas possíveis, tá? Aqui, onde ele atende também, e aí vai esclarecer muita coisa. Posso falar onde eu atendo? Pode, claro. A gente atende aqui na Rua Doutor Diogo de Faria, 892. São Paulo, Vila Clementino, São Paulo, capital. Telefone 5083-8222. E, ocasionado algum problema desse, eu indico, dar aqui uma confiança para vocês, viu, gente? Alguma questão que queira destacar, doutor? A única coisa, gente, se vocês têm algum problema neurológico, por favor, sigam as orientações do seu médico, tá? Não parem o tratamento. Evitem promessas. Evitem promessas de cura. Isso não existe. Para doenças neurológicas degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, paralisia espinocerebral progressiva, esclerose múltipla, não existem promessas milagrosas de cura. Evitem. Façam o tratamento que seu médico está sugerindo. O tratamento é demorado, o tratamento é chato, por vezes é caro, mas funciona. E eu gostaria de chamar o Ademir aqui, quem sabe numa próxima oportunidade, para a gente falar de enxaqueca. Seria uma coisa muito boa. Vamos. Tá bom? Gente, também evitem o autodiagnóstico. E o autotratamento. Não tome medicação sem receita médica, por favor. Especialmente medicação neurológica, que está cheia de efeito colateral, e somente nós, neurologistas, sabemos lidar. O clínico também, mas a gente tem mais experiência. Tem algo que queria destacar sobre o medicamento? Não. Isso é em consulta. Melhor não, né? Só em consulta e você vem aqui e vai saber o que você pode evitar, tá bom? Gente, muito obrigado. Até o próximo programa do Nada Combinado TV. Até mais, gente. Até mais. Tchau.